Fala galera, eu sou o Anderson e esse aqui é mais um vídeo do nosso pequeno curso de banco de dados utilizando a linguagem Python. Bem, nos dois primeiros vídeos eu ensinei a preparar a máquina com a linguagem Python. Primeiro baixamos as duas IDEs, o interpretador idle e depois baixamos a IDE do PyCharm. Em seguida, tivemos que baixar também o nosso servidor local, apresentado pelo Champ. Então hoje vamos começar definitivamente a criar nosso banco de dados, nossas tabelas e já mostrar isso para vocês em tela. Então vamos começar a aula de hoje. Bem, primeiramente a gente tem que startar o Apache e o MySQL. Já startei o painel de controle do Champ, então através do botão Actions, que são as ações do Apache, nós iniciamos o Apache Start, ele tem que ficar em verde, e também iniciamos o MySQL, também tem que ficar em verde. Quando ambos ficarem em verde, está tudo ok, a gente já pode entrar na nossa área de gerenciamento do banco de dados através do programa PHP MyAdmin para a gente fazer a administração dos nossos bancos de dados e da tabela que vamos criar. Então eu venho aqui, startou os dois, Apache MySQL, eu venho no botão aqui ao lado, Admin, vai carregar no meu navegador a área de gerenciamento do banco de dados, através do PHP MyAdmin. Feito isso, agora eu vou iniciar, então, a minha ideia do PyCharm, onde nós vamos criar todo o código de conexão do banco de dados, de criação de banco de dados, de tabelas e manipulação de informações, através do programa PyCharm. Entrei na minha área do PyCharm, mas antes eu vou voltar de novo lá no PHP MyAdmin para mostrar uma coisa para vocês. Até então, aqui ó, na nossa paleta do lado esquerdo, a gente não tem nenhum banco de dados criado, não criamos nada, só tem o teste, não tem nenhum banco de dados. Então a missão da nossa aula de hoje é criar o nosso banco de dados principal, que vai guiar a gente até o final desse mini curso aqui, e utilizando o MySQL para isso. Então, venho aqui novamente, vou criar então, aqui através do botão direito em cima da pasta aula PD Python, eu vou criar aqui um novo arquivo em Python, Python File, venho em New, novo, arquivo em Python, clico uma única vez e vou colocar aqui aula 01 BD Python. Agora sim, o nosso primeiro arquivo oficial relacionado aqui ao nosso curso de banco de dados. Então fiz isso, aula 01 BD Python, clico em OK e agora a gente vamos aprender a sintaxe correta, a escrita correta de um arquivo de banco de dados utilizando a linguagem Python. Fiz a autenticação através do botão OK. Apareceu o cursor em tela para eu digitar o meu código e é isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar aqui comentários para explicar as divisões desse código, né, da sintaxe, o que eu estou fazendo em cada trecho. Então, se você não entender nada assim, estiver um pouco confuso, algumas palavras que eu estiver falando, alguns comandos, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link no qual você pode ter acesso a um curso completo sobre a introdução à linguagem Python de uma forma bem rápida, sem enrolação. Você vai aprender de uma vez por todas a dominar Python e eu recomendo porque Python é a linguagem de programação do momento, é a linguagem que está pagando melhor no mercado e ela tem tudo para continuar dessa forma e crescer ainda mais. Então, chega primeiro na frente no mercado de trabalho, aprende Python. Então, sem enrolação, estou começando a já desvirtuar um pouco aqui da aula. Bora começar a digitar nosso código. Eu vou colocar um comentário aqui, o comentário em Python representado pelo caractere do hashtag, importando a biblioteca PyMySQL. Então é isso que eu tenho que fazer. Nesse primeiro momento, eu tenho que importar a biblioteca do PyMySQL. Como é que eu faço isso? É através desse comando aqui, import, que vem da palavra inglesa importar, e até completa aqui, por isso a importância da IDE. A IDE ela te dá os atalhos. Se você não sabe direito como escrever a palavra, ela já te dá aqui, ó. Eu acho que você quer digitar import. Então é isso aí. Eu clico duas vezes, ele completa a palavra import. Então eu quero importar a biblioteca PyMySQL que eu já baixei, o nosso plugin, na aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, você caiu de paraquedas aqui nessa aula, eu recomendo você assistir os dois primeiros vídeos desse curso e depois passa aqui para o terceiro vídeo e a gente segue em diante. Então eu quero importar aqui a biblioteca, import PyMySQL, olha só, ele já me dá aqui como atalho para completar. Então eu estou importando a biblioteca do MySQL para ele fazer essa ponte entre o que eu estou digitando em Python com o MySQL lá do meu PHP MyAdmin, do meu servidor local que possui o Apache e o MySQL. Feito isso, então, eu preciso criar a minha conexão com o banco de dados. Então eu vou digitar aqui mais um comentário. Então a partir desse momento eu vou ter que criando a conexão com o servidor.
Lembrando que aqui a gente vai utilizar um servidor local, mas isso aqui serve também se você estiver utilizando as configurações valendo de um servidor web já pago. Aqui a gente vai utilizar as configurações do XAMPP. Tem gente que fala também que a forma correta de falar o XAMPP é XAMPP, né? XAMPP, que vem realmente da forma correta de falar em inglês. Eu vou falar XAMPP, que a gente aqui no Brasil fala XAMPP. Beleza, então qual é o comando? Qual é a sintaxe em Python que eu preciso escrever aqui para fazer essa conexão com o banco de dados? Então, vem aqui, conexão. Posso utilizar o acento, né, o til em conexão, que vai funcionar. Em Python funciona. É um caractere válido em Python. Então, coloco conexão igual. Chamo aqui o meu programa PyMySQL e chamo agora o método connect. E dentro desse método, eu vou ter que passar a configuração da minha conexão. E essa configuração vem do meu servidor. No caso aqui, meu servidor local. Então, eu vou chamar aqui host, é o nome da minha máquina, é o meu servidor. E eu vou colocar localhost, porque é meu servidor local, né? Host, localhost, vírgula. Vou agora passar o meu usuário do meu servidor, que na configuração default, ele é o root, que é o nome da minha máquina, root. Lembrando que eu tenho que passar essas informações ou através de aspas duplas ou aspas simples, funciona do mesmo jeito o processo, olha só, colocar aqui em aspas simples, pronto. E a última informação é a senha, que é através do password. Feito isso, igual, símbolo de atribuição. E na configuração padrão do example, do XAMPP, sem senha. Eu deixei sem senha, eu não coloquei senha alguma. Feito isso, eu não preciso colocar mais uma vírgula, porque eu não vou passar nesse momento mais uma informação. Então, notem aqui que eu coloquei dentro do método connect a informação, a configuração do meu servidor local, que é o nome do servidor, o meu usuário de autenticação e a senha. Terminado esse processo, então, eu vou chamar uma instrução, um iterador que ele vai permitir navegar e modificar registros através de um banco de dados. E qual é esse iterador? Qual é essa palavra-chave? É chamada de cursor. Então, cursor igual, chamo então o nome da minha conexão com o meu banco de dados, que é conexão. Então, passo para cá, conexão. Olha só, ele já quase completa aqui, ó. Conexão, ponto, e chamo mais um método. Agora, o método cursor. E agora eu vou chamar de novo aqui um iterador e vou chamar agora um método, né, que é de execução, chamado de execute. E dentro desse método, execute, vou completar aqui, eu vou passar para ele um argumento, que no caso é a instrução que eu quero. Então, no caso aqui, eu quero criar um banco de dados. E qual é o comando da instrução para criar um banco de dados? Ele vem da palavra inglesa create, então é create. A escrita assim, create database. E eu vou aqui basear o nosso mini curso num banco de dados sobre uma série que eu gosto bastante. Você pode fazer aí o exercício, adaptar esse vídeo para o exercício que você quiser. Eu vou fazer relacionado a uma série que eu gosto, que é o The Walking Dead. Então, vou colocar o nome do meu banco de dados TWD. Opa, TWD The Walking Dead BD, que é o banco de dados. Então, o comando para criar um banco de dados, a sintaxe correta é create database e o nome do banco de dados em questão, que eu vou colocar The Walking Dead BD, você pode colocar o nome que você quiser. Terminado essa etapa, basta eu executar agora o meu código, que vai funcionar. Então, eu venho aqui nessa seta aqui, ou então, utilizando a barra de menu, aqui eu posso vir em Run, e clicar uma única vez aqui em Run. Opa, perdão, aqui em Run. Ou podemos utilizar o atalho Alt Shift F10, que também vai fazer a execução do código. Bem, então feito isso, criei o código, né? Temos aqui o nosso código de conexão ao banco de dados, então eu venho aqui em Run, na barra de menu, em Run, e venho na opção Run, representado por esse ícone de uma seta, né? Então eu clico aqui em Run, vou selecionar o arquivo que eu quero rodar, e olha só, processo finalizado com a saída do código sem nenhum erro. Então, teoricamente, criou o meu banco de dados aqui. O caminho, né, do meu arquivo que eu criei fica no diretório C, dentro de uma pasta do PyCharm Project.
onde tem uma subpasta chamada aula BD Python, que é um dos nossos projetos relacionados a banco de dados vai estar contido aqui, e o nome do meu arquivo aula01 BD Python, com a extensão .py. Então agora eu vou lá na área de gerenciamento, no meu navegador, para ver como ficou a criação do meu banco no programa PHP-MyAdmin. Então vem aqui no navegador, vou dar um refresh, e nota aqui que no palette agora apareceu abaixo de teste um novo banco de dados chamado TWDBD, ou seja, foi concluído, nós conseguimos criar um banco de dados chamado TWDBD, que é The Walking Dead banco de dados. Então viu que com poucas linhas, se caso eu viesse a tirar os comentários, ia reduzir demais, ia reduzir para, vamos tirar esse espaço aqui, ia reduzir para 10 linhas praticamente o meu código. Então trabalhar com Python é muito simples, e a vantagem é essa, você não digita muita linha para já ter o resultado que você quer, diferente de outras linguagens de programação que tem muitos caracteres, tem muitas linhas de comando para você executar uma determinada ação. Aqui não, tudo é bem simples. Então, de forma bem rápida, criamos o nosso banco de dados, né? E agora vamos para a próxima etapa aqui da nossa aula, que é agora verificar se o banco de dados realmente existe. Por que esse comando é importante? Porque aqui eu precisei vir até o programa, né, dentro da estrutura aqui do gerenciamento do PHP-MyAdmin, quando na realidade eu posso fazer também essa consulta direto aqui pelo programa do PyCharm, sem fazer a utilização do meu navegador. Então, como eu faço isso utilizando a linguagem Python? Eu vou reutilizar esse mesmo código aqui, para não precisar digitar, né, para não ficar muito extenso a aula. Então, eu copio aqui, vou selecionar todo o meu código fonte, Ctrl C, venho novamente com o botão direito, venho em New, venho em Python File, vou criar um segundo arquivo chamado aula02 bd Python, salvo, colo então o código anterior, só que agora eu vou modificar aqui na parte do método execute, no método execução. Eu não vou precisar desse comando, vou apagar tudo aqui de dentro. Então eu vou passar aqui um segundo comando importante para visualizar se realmente o meu banco de dados foi criado. Então eu coloco aqui a instrução show, que é mostrar show databases. Feito isso, passo essa instrução, agora eu vou passar uma estrutura condicional de listagem, né, através do laço for. Então coloco for, coloco uma variável de iteração in aonde? Em cursor. Feito isso, coloco 2 pontos, chamo a minha função print, e a ela, dentro da minha função print, eu passo então minha variável de iteração x. O que esse laço for vai fazer? Ele vai listar e vai varrer todo o meu banco de dados e vai listar quantos bancos de dados eu tenho dentro do PHP-MyAdmin. Então, feito isso, eu venho em Run novamente e clico aqui, ó. Então, seleciono, então agora meu segundo arquivo, aula02bd Python, clico aqui e olha só, ele vai lá no PHP-MyAdmin e mostra tudo que está naquela paleta. Então, tem as informações default da ferramenta, né, do programa, e tem os 2 bancos de dados criados, que é o teste, que já vem default, e o novo TWDBD, que foi o banco que vamos trabalhar na nossa aula, né? Então você viu que é bem simples. Utilizamos então 2 comandos, o primeiro para criar o banco de dados e o outro para mostrar todos os bancos criados dentro da nossa plataforma lá, PHP-MyAdmin. Então é isso. Se ficou um pouco complicado, se você, por exemplo, não sabe a respeito desse comando aqui, essa estrutura de repetição que eu coloquei aqui, vou deixar novamente, vou deixar aí nos comentários um link no qual você pode ter acesso a um curso de introdução à lógica de programação e algoritmo utilizando a linguagem Python. Muito simples a metodologia, a forma que foi utilizada para criar esse curso foi no passo a passo. Você vai aprender brincando todos os comandos e vai se tornar um programador Python. Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Vai continuar aqui o nosso mini curso de banco de dados e você vai ver que é bem fácil, você vai dominar
a questão da criação do banco de dados. Você vai ter a base principal para se trabalhar com banco de dados utilizando o MySQL junto com a linguagem de programação Python. Então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Fui!